Olá pessoal, que prazer, que alegria estarmos nesse momento aqui com você, na sua casa, tendo um momento maravilhoso de comunhão. E hoje nós temos uma pessoa importantíssima, prata da casa, milagre da casa, gente finíssima, que é a nossa querida pastora Silvana Pérez, que nós vamos conhecê-la mais a fundo, conhecer o seu ministério, conhecer como tudo começou. Eu tenho certeza, presta bem atenção, aqui nós estamos um testemunho de transformação, um testemunho de vida, e que uma vida foi transformada porque a pastora Silvana conheceu o propósito da vida dela, por isso que ela é uma pessoa transformada. Silvana, que alegria ter você aqui, maravilha, obrigado, querida, por receber a gente aí na sua casa, né? E estamos aqui para ouvir você. Eu gostaria que pouca gente conhece como é que começou aí a sua história na Sara Nossa Terra, a sua conversão. Você nos conheceu lá em Goiânia, você é de Goiânia, depois você mudou para Brasília, depois você mudou para o Rio de Janeiro. Então, nós temos uma caminhada, né? A gente não pode nem dizer quantos anos, né? Porque é muito tempo. Pode não. Pode não, né? Muito tempo. Não pode não. Mais de 30, mais de 30. E aí, me fala um pouquinho da sua história, da sua vida, da sua conversão. Fala um pouquinho pra gente. Bispo, eu sempre fui uma pessoa muito católica, eu amava Deus, mas assim, de uma forma tão diferente, né? Que eu não conhecia Deus. Eu amava Deus, mas não conhecia. E eu formei muito nova em psicologia. E eu nem entendia por que eu tinha feito psicologia. Sabe, foi uma coisa assim, eu caí no caminhão de mudança, me falaram que eu ia adivinhar tudo que os outros pensavam, eu sempre fui muito curiosa, então eu fiz. Né? Então eu formei com 20 anos, e aí um dia, e eu sempre assim, as coisas começaram a acontecer na minha vida de uma forma tão estranha, sabe, porque tudo que eu começava é morte de noivo, traição de marido, eu muito nova ainda, e meu irmão tinha ido para a igreja. Né? E aí ele falou, e um dia eu estava vivendo uma dor muito grande e comecei a ir. E te encontrei a Bispa Ana, que me enrolou, né? Ela falou assim, vamos me ajudar num grupo de aconselhamento ali, e eu achei que eu fosse ajudar e fui. Por quê, Bispo? Porque eu sempre quis ajudar, eu tinha uma sede por pessoas, eu tinha uma vontade de ajudar pessoas, e só que eu não tinha, eu acho que eu fazia de forma errada, porque eu não ajudava pessoas, eu adoecia pessoas, eu passava a mão na cabeça de pessoas. E ajudar, na verdade, é ajudar a pessoa a ser grande, não é adoecer, né? Então, é bom explicar, eu fui para o grupo da Bispa. É bom explicar que você é irmã do pastor Silvério Pérez, que naquela época começou no nosso louvor lá em Goiânia, né? O Silvério tem louvores gravados, né, no Brasil inteiro, é um dirigente, é um líder de louvor renomado, e você, através dele, conheceu a igreja, e eu me lembro muito timidamente, porque era um universo completamente diferente do seu, né? Você era uma empresária, você era ativa, você trabalhava com RH, você dava treinamento, tinha uma empresa que você trabalhava muito, você tinha os seus atendimentos, mas você trabalhava nessa empresa. Eu sei que você tinha uma vida muito agitada e, como você falou, caiu de paraquedas também na igreja, né?
aquele momento de... Foi. Um momento de dor, de frustração. Você foi... De frustração, porque... Você é desde a 74? Sou, desde a 74. Desde a 74. Da Rua 74. Eu lembro de vocês grávidos da Rebeca. Ah, é? Eu lembro quando a Rebeca nasceu. Ah, que legal. O que chamou... Eu batizei na sua casa. Eu batizei na sua casa, lá no Marista. Ah, foi. Tem razão. O que chamou a atenção a igreja para você, Silvana? O que chamou a atenção? Aconselhamento. Aconselhamento e louvor. Né? Certo. Aí, a bispa Ana, na época, pastor Ana e pastor Francisco, me chamou para dirigir esse grupo, ajudá-la. E eu fui ajudar, porque a palavra certa para mim era ajudar. Entendeu? Então, se eu estivesse ajudando pessoas, porque a bispa Lúcia uma vez falou para mim assim, se a sua vida não presta, vai servir a alguém. E aquilo entrou dentro de mim. E a bispa Ana também, ela foi me levando. Eu fumava, eu bebia, eu tinha uma vida social muito intensa. Eu conhecia todo mundo em Goiânia, eu era super ativa, vivia no meio social. E a igreja não casava comigo, não tinha, né? Mas a bispa Ana falava assim, mas eu preciso de ajuda. Aí eu ficava lá. Aí eu comecei os encontros. Comecei a trabalhar nos encontros, né? O primeiro encontro que nós fizemos, deu 50 pessoas, eu saí feliz da vida, 50 pessoas. Que coisa maravilhosa, né? Foi. E aí eu fui envolvendo, quando eu vi eu estava convertida. Ou seja, Bispo Francisco e Bispo Ana foram me levando, né? E eu, com essa de servir era meu propósito. E minha vida foi mudando, até que eu batizei, até que eu mudei. É importante esse teu testemunho, porque nós vemos pessoas... Porque a sua conversão, Silvana, foi um processo. Não foi uma coisa estanque. Por quê? Porque você veio de um envolvimento social muito grande, né? A sua cabeça, as suas aspirações, seus sonhos eram muito no ramo empresarial, né? Você tinha envolvimento empresarial muito forte e, de repente, aparece outro mundo, né? Um mundo que envolve louvor, adoração, estudar a palavra, oração, aconselhamento, e completamente diferente. E houve uma transição, houve um momento em que você caminhou com a gente tinha muita fé na sua conversão. E devagarzinho, cada dia, paulatinamente, a luz foi brilhando, brilhando, e de repente você, vamos dizer assim, se tornou boa terra, né? Tudo que semeou na sua vida prosperou, frutificou. Então isso é muito importante, o seu testemunho, muito importante. E uma coisa muito importante é que eu fui aceita. Porque eu tinha um coração bom. E eu tinha um coração muito bom, e tenho, né? Mas eu não sabia administrar aquilo. E você, Bispo Ana, me acolheram. Do jeito que eu estava. Eu lembro da proteção de vocês dois. Entendi. Vocês não deixavam ninguém, porque as pessoas queriam me proibir disso, daquilo. E vocês não deixavam, vocês me protegeram. Interessante esse testemunho, porque nem todo mundo está pronto, nem todo mundo... você pode... como eu digo, foi um processo, né? Um processo onde você foi descobrindo e permitindo que a luz de Deus fosse entrando na sua vida, né? Você teve um histórico familiar muito forte, um histórico irmãos, tios, né? Uma família muito grande, e tudo isso envolveu uma conversão paulatinamente, devagar, lentamente, não foi uma conversão estanque. Isso é muito importante que as pessoas tenham consciência disso, porque nós exigimos, às vezes, de outros uma conversão que elas não estão preparadas ainda. É um processo, né? Eu prefiro uma conversão lenta, mas definitiva, radical, como foi sua vida, né? Sua vida foi uma mudança radical. Totalmente, né? Transformada. Do que uma conversão, entre aspas, rápida, que depois se desfaz diante da primeira tempestade, entendeu? Você não, você permaneceu, você lançou raízes, né? E foi uma mudança. Foi. O meu irmão, por exemplo, que é da mesma família, engraçado isso, ele converteu imediato. Foi. Aí foi, né? Eu não, eu gastei 4 anos para batizar. Eu e minha irmã. A outra também foi imediato.
nós todos fomos para a igreja, né? Só que eu e minha irmã ficamos 4 anos convertendo. Uhum. Mas foi maravilhoso isso, porque ninguém me obrigava, e eu eu chorava tanto na presença de Deus. Era tão bom ficar na presença de Deus. Sim. E eu não queria deixar Deus por nada desse mundo. Só que eu achava que a lei, mas não era lei, era caminho, né? Depois eu fui aprendendo, fui indo devagar. Foi muito bom, foi maravilhoso. Minha vida mudou, virou outra. E aí aí naquela época nós estávamos começando o processo da cura interior, né? Era alguma coisa que a igreja estava descobrindo, né? E aí nós começamos com cursos, palestras, depois fomos para encontro, e você, como a Silvana trabalhava muito em organização de eventos, ela trabalhava muito com RH e dando treinamentos no Brasil todo, foi muito bom que a Silvana trouxe uma organização que nós não tínhamos, né? Só lembrando, o nosso primeiro encontro deu 50 pessoas. O nosso segundo encontro deu 120 pessoas. O nosso terceiro encontro deu 350. O quarto deu 800 pessoas que ficaram 200 para fora, porque não cabia no salão de tanta gente, né? Foi em São Paulo. E um deles deu deram 1.200 pessoas. Nós tivemos que sair correndo e contratar outro hotel. Exatamente. Foi em São Pedro, Águas de São Pedro? Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. Foi. Muito legal, muito legal. Fizemos em Águas de Lindóia, Poços de Caldas, Serra Negra. Né? Foi muito bom. Eu ia à frente, contratava os hotéis, né? Eu ia de carro tranquila, numa fé, contratava os hotéis. Dinheiro? Não, a gente não tinha para fazer alguma coisa imensa. Era enorme. A gente servia refeição, o auditório, o hotel, e tudo dava certo. Silvana, só te lembrando, nós recebemos uma vez um convite do Paraná para a gente dar um treinamento na Igreja Metodista, né? E isso marcou muito a minha vida, porque nós tínhamos comprado um carro, o carro era da igreja, não sei bem, sei que foi a primeira viagem do carro, era uma Paraty. Nós viajamos, eu, você, Ana, eu acho que mais a Célia parece, e o Joel. Joel, E fomos lá para o interior do Paraná, uma viagem longa, o interior do Paraná. Saímos de Goiânia, interior do Paraná. Chegamos lá, eu não sabia, eu pensei que era um grupo de pessoas, era um grupo de pastores. Tinha bispos da igreja metodista e eles estavam querendo se abrir para essa tal de cura interior e chamaram a gente. Eu fiquei assustado, porque naquela época nem pastor eu era, fui ordenado alguns anos depois. E, não, eu tinha sido ordenado pastor, mas eu fui pregar para pastores e para bispos, entendeu? Aquilo me assustou. E foi incrível como é que Deus fez, né? Deus fez milagres lá, foi coisa assim, fantástica que Deus fez. Não foi nem por, assim, nós não tínhamos nem capacidade para aquilo, mas a presença de Deus foi tão forte, eles entenderam, assim, a função da cura interior, e houve quebrantamento, houve choro, houve conserto, houve perdão, reconciliação. Aquilo para mim foi um selo de Deus para o nosso ministério, que o ministério agora podia se tornar alguma coisa a nível nacional, ou seja, nós podíamos espalhar ele pela Sara Nossa Terra do Brasil e assim por diante. Conta um pouquinho das nossas viagens pela Sara Nossa Terra, pela expansão da Sara. Nós somos expandidos da cura interior e, assim, uma coisa que me marcou muito é que a gente, vamos fazer grupo disso, grupo daquilo, não, vai dar certo. Grupo de homem, grupo de mulher, grupo de... E nós estamos abrindo as oficinas. Bispo, era impressionante, o povo chorava, o povo saía livre, a gente faltava na alegria por ter acertado, né? A gente estava movido pelo Espírito Santo. E quando nós mudamos para Brasília, a igreja era pequena e tinha o grupo de guerra e o grupo de cura. E o bispo Robson foi abrir São Paulo. Aí ele contrata um ônibus, que você acha que a gente andava de avião? Nunca, né? Contrata um ônibus lá, e vai a metade guerra e a metade cura para São Paulo. Ele abriu, a gente já ia, uma turma guerreando e a outra cantando, orando, louvando, era a turma da cura, né?
Aí nós chegamos em São Paulo, abriu um teatro, ele contratou um teatro lá, nem lembro onde, nós atendemos gente o dia inteiro. O ônibus quebrou no meio do caminho. Foi. Né? Mas a alegria que a gente ia, olha, atendia o dia inteiro, comia qualquer coisa, as ideias, né? A gente ia para servir mesmo e voltava. Quando eu vi, a igreja estava grande. Depois fizemos a mesma coisa indo para Curitiba. Curitiba, nós somos de Brasília, Curitiba, de ônibus, abrir a igreja. Bispo Cirino abrindo a igreja de Curitiba. O que era impressionante é que nós, por exemplo, acordávamos de manhã, íamos para a reunião, para o culto, pregávamos, orávamos com o povo, que ficava aqui, o povo ficava lá orando, sendo ministrado. A gente ia para o almoço, do almoço a gente ia para o aconselhamento, ficava a tarde toda e às vezes até a noite, aconselhando gente. As oficinas e aconselhando pessoas, falando de cura interior, pregando sobre cura. Foi um mover muito grande, né? Um mover muito grande. E a hora que terminava cada palavra, tinha aquelas filas enormes para a gente orando com um ouvindo segredo, e aconselhando. Era maravilhoso. E foi quando... E muita igreja criticava a cura interior naquela época. Aí nós mudamos para o Ministério de Aconselhamento, né? Porque aí mesmo assim, que cura, mas a gente acreditava naquilo. Foi assim, nós abrimos o Brasil. Aí vinha gente de todas as igrejas. Você lembra do Erle chegar com um monte de ônibus? 4 ônibus. Né? O Erle. 4 ônibus o Erle chegava, do Rio. Chegava ele era de outra igreja, né? Então ele chegava com aqueles ônibus. Eu ficava esperando a hora que o Erle chegava, graças a Deus, vai lotar. Os ônibus do Erle. É verdade. Que legal. Era muito bom. O Erle sempre foi muito animado. E, assim, me fala um pouquinho dessa cura interior. Como é que você lembra disso? Como é que você olha para isso? O tempo da igreja, o tempo da maturidade da gente como pastor. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bispo, as coisas são tão bem feitas que vocês fizeram alguns grupos com uma psicóloga, né? Começaram lá bem, começaram meio que trabalhando psicodrama. E eu, paralela a isso, nem era da igreja, eu tive uma terapeuta, professora, num tempo muito difícil da minha vida, que também eu trabalhava psicodrama e gestalt com ela. Aí, quando eu encontrei vocês, a gente tinha uma prática parecida, e era na intuição mesmo. Sabe? Então, nós começamos a trabalhar com almofada, fazia aqueles psicodramas enormes, e as pessoas, assim, a vontade de ajudar, e dava certo, as pessoas eram curadas. Era o Espírito Santo, né? Era o Espírito Santo que conduzia a gente. E foi muito bom aquele tempo, porque a gente sabia que as pessoas estavam recebendo, os homens saíam satisfeitos. E até hoje, eu tinha grupo de homens, né? Até hoje eu encontro, de vez em quando, algum pastor, eu encontrei há pouco tempo aqui no Rio, que ele falou, eu lembro daquele tempo que vocês faziam isso, e lá eu fui curado, lá minha vida mudou. Sabe, é tão bom você ouvir isso, né? Fantástico. Então vale a pena. E aí, gente, depois disso, um dia você falou para mim assim, Silvana, nós começamos um curso de terapia familiar em Brasília, você não quer fazer? Aí eu falei, como é que é isso? Eu nem conhecia sistêmica familiar. Aí você falou assim, o tal de Regis, de Belo Horizonte, a gente está indo, né? Aí eu comecei a ir. Foi. E nós a gente sabia que a gente ia mudar para Brasília, né? Primeiro foram vocês, depois fui eu. Que o bispo, primeiro foi o Bispo Robson, levou vocês e depois eu fui. Fazendo esse curso em Brasília. Né? Então, assim, começou tudo. Aí nós fomos mudando, aquela turma, nós fizemos esse curso e nós começamos a mudar a nossa forma de atendimento, nós começamos a ser mais rápidos. Porque a gente ficava no psicodrama 3, 4 horas, né? Chorava com o povo, né? Aí nós começamos a ser mais devolutivos, ter mais segurança. Depois nós mudamos para o Rio. Aliás, nós nunca paramos de estudar por interior, sistêmica familiar. Entramos e nunca mais paramos de estudar. Foi aí que foi expandindo tudo, né? Então, e hoje eu vejo que... Pode falar? A coisa que mais me deixa feliz, Bispo, é eu saber que eu vou morrer deixando um legado. Muito legal isso, muito legal. Eu não quero, inclusive eu não quero morrer agora, porque eu quero aumentar esse legado. Então eu estou correndo vidas. Toma cuidado. Não, quero não.
Por quê? Porque assim, eu investi tanto nisso e é tão bom, porque eu descobri que quando uma pessoa recebe do aconselhamento, quando ela recebe, quando você acolhe a pessoa e ela cresce, às vezes ela vai além da gente. Nós temos pessoas que foram muito além de nós, que nós cuidamos. Exato. Né? Então, assim, aparentemente tem mais sucesso, mas as pessoas não sabem a alegria que maior que tem somos nós. De saber que nós somos veículo, que nós ajudamos, que nós fizemos. Esse legado ninguém rouba de nós. Aquilo, às vezes podem até esquecer o nosso nome, mas não vamos esquecer as nossas palavras, as nossas atitudes, né? É muito não incrível. Esquece. Não esquece. Amém. Olha, os gratos não esquecem. Alguns querem esquecer porque não quer ficar com dívida emocional, né? Mas a gente sabe. Tudo amém, mas tá, como é que é? Semeamos para o reino de Deus. E está lá no reino. Vai embora, cresça, vai ajudar outros. Exatamente. Uma coisa que eu acho interessante é que nós ajudamos a criar uma escola, né? Então nós temos várias gerações de pastores e pastoras que hoje fazem aconselhamentos no seu ministério que aprenderam lá atrás com a gente. E aprenderam, porque nós chegamos numa época da igreja, do Brasil, em que ouvir não era a coisa mais importante. O que era mais importante é que a pessoa sentasse no banco, escutasse uma palavra, cantasse um hino e fosse embora para casa. Se ele tivesse muito mal, não tinha problema nenhum. Não era importante como ela estava se encontrando, frustrada, abatida, oprimida, não era importante. O que era importante era ela estar frequentando a igreja. Aí nós descobrimos a importância do apacentamento, né? Quer dizer, redescobrimos que sempre estava lá, né? E começamos com os nossos grupos de companheiro de julgo, depois crescimento emocional, e aí a igreja hoje, ela valoriza o aconselhamento, ela valoriza o apacentamento. Não é? Ela tem hoje ela tem segurança de sentar na frente de uma pessoa e ouvir os seus problemas e não se sentir ameaçado por eles. Né? A igreja hoje ela desenvolveu a capacidade de ouvir o outro. Isso é fantástico para mim. Isso foi uma coisa assim, é um legado que nós estamos criando e deixando para as outras gerações. Porque antes, essa coisa de ouvir, eu me lembro muito bem que eu conversava com as pessoas e elas falavam assim, mas a nossa igreja não entende disso, né? A nossa igreja não entende disso, ou seja, isso nós não entramos, isso não é nossa seara, isso não é nosso departamento, isso nós não nos envolvemos com esse problema chamado emoção, né? E nós enfrentamos isso e a nossa igreja, a Sara Nossa Terra e muitas outras igrejas hoje no Brasil, elas têm um trabalho de aconselhamento forte justamente porque barreiras foram quebradas, certo? Bispo, as igrejas têm muita trabalho de crescimento, de aconselhamento e tudo, mas assim, eu vou te dizer, esse investimento da Sara é uma coisa assim que mudou. Olha, eu fico pensando em mim, o quanto que eu cresci, o quanto que hoje eu sou uma pessoa madura, o tanto que eu tenho autonomia emocional, o quanto que isso me fez bem, sabe? E olha, lá em Brasília, quando nós começamos o núcleo de aconselhamento cristão em Brasília, nós fazíamos grupos, né, com 10 encontros cada grupo, a primeira etapa. Aquelas pessoas formadas, depois tinha mais 10 encontros a segunda etapa. Aquelas pessoas formadas ali por nós, abriam outros grupos, ia multiplicando. E aquilo, a igreja ia crescendo, e era maravilhoso. Era a nossa marca, era o aconselhamento. Então, foi uma coisa e muita igreja era contra. E se lembra também quantas pessoas a gente recebia de outras igrejas que ia buscar a gente, porque isso não tinha em outras igrejas. Exato. Então, a gente acolhia muitos líderes. Silvana, nosso tempo está acabando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o evento que nós vamos ter no dia 23, Geração em Movimento. Explica um pouquinho para a gente, como é que vai ser isso? Como o nosso carro-chefe na Sistêmica Familiar é família. Por quê? Porque família, para nós, é a melhor coisa do mundo e a pior. Ninguém vive sem família. Mas uma família... O lugar da paz e o lugar da guerra, né? Onde tem paz, pode ter paz, pode ter guerra. Tem guerra. Então, o que a gente tem... A nossa clínica, né? Eu e a sua esposa, a Ana Maria,
A gente, há muitos anos, temos uma clínica que nós estamos investindo e no crescimento familiar, no sistêmico. Só que nós estamos trazendo isso para a igreja, a vida inteira paralelo com a igreja. E nós abrimos um curso que chama Família em Movimento. Tem 20 anos que a gente dá esse curso, ele é um curso muito produtivo, é um curso maravilhoso. E nós sempre vimos em toda o histórico, a teoria da sistêmica familiar, a gente sempre soube que está dentro da Bíblia. Todas as famílias. É incrível como a teoria sistêmica familiar tem tudo dentro da Bíblia. Impressionante. Sabe, todos os exemplos. É impressionante. Então, nós resolvemos, o ano passado nós conversamos muito, e resolvemos abrir para a igreja porque essa família em movimento começou muito a ser procurada, mas é um trabalho nosso técnico. E a gente resolveu trazer para a igreja, dentro da Bíblia, com a visão da Bíblia e com a teoria sistêmica. Então, nós começamos a ministrar esse curso no ano passado. Teve a primeira Geração em Movimento 1, Geração em Movimento 2, e agora vai ser a 3, agora dia 23 de maio. Onde vai estar a Bispa Ana, a Bispa Lúcia, né, que é a Bispa Geral do Brasil, e eu. Ótimo. Certo? Maravilha. Então, vamos estar nós três falando. Das 9 às 13 horas, dia 23 de maio. Um dos lemas que eu tenho na minha vida é ser curado para curar, né? Curado para curar. Então, eu acho que esse seminário que vai ter Geração em Movimento, dia 23, sábado agora, né? Ele visa principalmente que nós temos consciência de muitas coisas que a gente não tem consciência, né? Eu achava que eu tinha um bom relacionamento com meu pai. Um dia eu descobri que meu relacionamento com meu pai era muito limitado. Havia falta de perdão. Tinha áreas da minha vida que eram bloqueadas porque eu estava bloqueado com meu pai. Então eu comecei a trabalhar em cima disso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando eu passei a conhecer a verdade em relação aos meus sentimentos, em relação ao meu pai, aí eu comecei a trabalhar, comecei a ver as dificuldades que eu tinha, enfrentei essas dificuldades, até que o meu relacionamento com ele foi completamente restabelecido, restaurado. Então, eu acho que um momento como esse é importante a gente aproveitar para que nós possamos ser curados para poder curar alguém, né? Eu não posso... um cego não pode guiar outro cego, né? Nós iremos cair, né? Então eu acho muito importante essa oportunidade que temos agora, sábado, dia 23. Bia, você lembra que eu não casava? Não casava. Né? Você lembra? Eu não conseguia casar. Eu fui noiva 5 vezes, bispo. Então, só depois que eu passei esse processo de crescimento emocional que eu consegui ficar casada. Tem razão. Sabe? Já pensou? Porque eu já tinha um marido, que era meu pai, né? Que era assim um lugar oficial. Uhum. Era tão importante na minha vida que eu não deixava outro homem entrar, eu dava um jeito dele ir embora. Tem razão. Né? Então você que não... quem não conseguir casar, vai na família em movimento, na Geração em Movimento, faça a sua inscrição. O jovem, você que não consegue namorar, vai para a Geração em Movimento. Você que não consegue, né? Você que não consegue ficar no emprego, né? Isso que eu ia falar, não consegue passar no vestibular, ficar no emprego, não consegue formar, a Geração em Movimento vai te responder. Eu tenho certeza. Isso é tão importante, Silvana, porque eu estou rodeado de pessoas melhores do que eu. Impressionante. Tem algumas pessoas perto de mim que eu falo, cara, por que Deus deu tanto para esse cara? Meu Deus! Talentos imensos. Eu fico assim, fico babando, né? Mas essas pessoas não conseguem realizar. É impressionante. Elas têm bolas de ferro nos pés que elas arrastam, pesadíssimas. Com muito esforço, elas conseguem andar centímetros, entendeu? Então eu fico pensando, gente, o que essas pessoas precisam é de libertação. O que essas pessoas precisam é de cura. E os talentos estão lá. Uma coisa que eu costumo falar é que muitas pessoas confundem salvação com maturidade espiritual. Salvação é uma coisa. Salvação é uma coisa, maturidade espiritual é outra. Salvação, a partir do momento que eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu tenho a salvação pela graça. Mas maturidade espiritual, porque a maturidade espiritual me leva à sabedoria.
A maturidade espiritual me dá as melhores escolhas. E melhores escolhas vêm quando eu tenho maturidade espiritual. Se eu não tenho essa maturidade, a sabedoria só chega na minha... Eu só consigo fazer escolhas certas a partir do momento que eu sou livre. Né? Tem pessoas talentosas, pessoas capazes, mas perto de mim, que não rompem. Sabe por quê? Porque elas têm bolas de ferro, grilhões emocionais, coisas que não foram resolvidas. Que às vezes, Silvana, uma palestra, uma palavra, a primeira vez que eu liguei para o meu pai para pedir perdão para ele, para reconciliar com ele, foi uma palavra que eu escutei, uma frase que eu escutei, que eu falei assim, caramba, eu preciso disso, entendeu? Eu preciso disso. Então, vamos reforçar o convite, né, para que sábado que vem... Isso. Geração em Movimento. Isso, porque o nosso crescimento espiritual, ele é bem vertical, né? Em direção a Deus, assim, porque nós somos atravessados por uma cruz. Vai no vertical aqui em direção a Deus, mas o emocional está aqui, ó. Se você não vence isso aqui, você não bate na barreira do céu, fica de bronze. Você não passa. Então, os mitos familiares, os segredos, as mazelas familiares, as coisas te atrapalham a crescer. E a gente vai tirando essas barreiras e você vai crescendo. Exatamente. A geração em movimento é isso, para tirar as gerações do seu crescimento e você atingir a autonomia de Jesus. E sua palavra, eu sou, eu vim, era Jesus, né? Eu sou, eu vim. É tudo eu. É ele, é singular. Quando você chega lá, é maravilhoso. As pessoas podem ter mais talento que você, do que eu, mas mais paz do que nós, ninguém tem. Né? A Bíblia fala que seremos livres, verdadeiramente livres, né? Livres. A liberdade vem quando os grilhões emocionais são partidos, né? Que muitas vezes nós não sabemos que grilhões são esses. Por que nós não crescemos? Porque não conhecemos o grilhão. Que grilhões são esses? Que nos impedem o crescimento. Isso. Né? E aí estamos... Saúde arrebentada, vida financeira arrebentada, tudo arrebentado e não sabemos por que não temos uma vida de prosperidade. Bom, eu queria que você fizesse um convite, principalmente porque curados para curar. Tem muita gente na igreja que pode nos ajudar no aconselhamento, que tem capacidade, que tem oportunidade e muitas vezes não faz isso por causa de o medo ou timidez. Eu queria que você desse uma palavra para a gente terminar, convidando o pessoal para sábado, Geração em Movimento. Eu queria que vocês estivessem conosco no dia 23/5. Experimenta um pouquinho do que é você ficar livre desse peso, dessas mochilas emocionais, dessas barreiras emocionais que te impedem de alcançar a plenitude de Deus. Você experimenta o que é viver em paz com Deus. Saber que Ele está cuidando de você. Para que você tenha essa confiança, você precisa de tirar as traições, as dores, as mazelas da sua vida. Vem estar conosco. Nós vamos estar trabalhando isso online, mas vamos estar trabalhando. Faça sua inscrição na www.geraçãoemmovimento.com ou no telefone 21... Eu vou dar o telefone nosso, 983-62-33-33. Fala com a Rita que ela te encaminha. Eu vou colocar a legenda aí para o pessoal. O pessoal já está recebendo uma legenda com esses dados, ok? Silvana, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Eu sou um homem muito rico, porque eu tenho pessoas como você, como o Antônio, como a Bia, né, como a Elisa, perto da gente. Eu amo vocês de paixão. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pelo que você faz e pelo que você é, que são muito importantes para a gente, ok? Bispo, é um prazer estar aqui, porque eu te agradeço muito, porque um dia você me recebeu do jeito era. Isso fez toda a minha diferença. Um beijo. Você só olhou para o meu coração. Um beijo. Amo vocês. Amém, amém. Amo vocês. Queridos, então, fica aí o convite para sábado agora, dia 23, a partir das 9 horas, geraçãoemmovimento.com. Você vai ter todas as informações aqui embaixo para você fazer a sua inscrição, para você participar. Curados para curar.
Deus te abençoe.